Olá, aprendentes! Tudo bem com vocês? Espero que vocês assistam a este vídeo na sua totalidade. E não se esqueça de clicar no sininho que é para ser avisado de um próximo vídeo. Inscreva-se no canal Abrigo da Química no YouTube e compartilhe esse vídeo com o seu colega. Revisão dos hidrocarbonetos bicíclicos. Espero que vocês assistam a esse vídeo na sua totalidade. Pois bem, faremos neste vídeo uma revisão de nomenclatura sistemática, nomenclatura oficial de compostos bicíclicos. Mas antes de mais nada, vocês deverão aprender a identificar quando deparamos com um bicíclico, um tricíclico, um quadricíclico, um pentacíclico e assim por diante. Se você tem uma estrutura fechada e consegue retirar uma ligação desse ciclo e o composto transforma-se em um composto de cadeia carbônica aberta, ele é classificado como monocíclico. Mas o bicíclico, nós saberemos tirar duas ligações do ciclo para transformá-lo em um composto de cadeia carbônica aberta. Vamos então observar esta estrutura. Se nós retirarmos esta ligação, ele ainda continuou fechado. Mas se eu tiro esta outra ligação, observe que ele agora passou a ter uma cadeia carbônica aberta. Como foram necessárias retirar duas ligações, eu afirmo que este composto é um bicíclico. E todos os bicíclicos recebem as suas regras de nomenclatura. A primeira providência é identificar neste biciclo as cabeças de ponte. Mas o que vem a ser cabeça de ponte? São ligantes que pertencem aos dois ciclos simultaneamente. Então eu tenho aqui as duas cabeças de ponte. Uma vez identificado as cabeças de ponte, nós vamos identificar os substituintes. Eu tenho aqui o metil e eu tenho aqui o etil. Então, eu tenho dois substituintes. E para concluir a regra, nós devemos numerar o ciclo, dando preferência ao ciclo maior. Observe que eu tenho aqui um ciclo formado por 6 carbonos e eu tenho outro ciclo formado por 4 carbonos. Eu devo dar preferência à numeração a partir do ciclo maior, iniciando-se na cabeça de ponte, de modo que os substituintes também esteja mais próximo dessa cabeça de ponte. Logo, eu tenho a opção de iniciar a numeração por este carbono, que pertence à cabeça de ponte. Se esse é o carbono 1 e eu vou dar preferência ao ciclo maior, esse será o 2, 3, 4, 5, 6. Segue a sequência. Se esse é o 6, aqui é o 7 e este outro aqui é o 8. Observe que eu tenho aí o meu bicíclico numerado. Eu devo, então, dar nome a esse composto. Observe que no carbono de número 7, eu tenho o substituinte etil. E no carbono de número 2, eu tenho um substituinte metil. Nota-se que o ordenamento alfabético ele faz parte da regra de nomenclatura. O E vem antes do M. Uma vez nomeados os substituintes, eu escrevo a palavra bicíclico para informar que esse composto é um bicíclico. E dentro do colchete, eu vou informar as quantidades de carbono existentes nos ciclos, sem contar os carbonos da cabeça de ponte. Logo, no ciclo maior, eu tenho um total de 4 carbonos. E no ciclo menor, eu tenho um total de 2 carbonos. E entre as cabeças de ponte, eu não tenho carbono, então eu tenho 0 carbono. Como a cadeia principal tem um total de 8 carbonos, prefixo oct. Como é uma cadeia carbônica saturada, infixo an.
Como trata-se de um hidrocarboneto, o sufixo é o sufixo O. Este é o nome do biciclo. 7-etil, 2-metil, biciclo, 4,2,0 octano. É assim que nomeia bicíclicos. Vamos então mais outro exemplo. Para saber se esse composto é um bicíclico, eu vou ter que tirar duas ligações dos ciclos. Tirando essa ligação, continua ainda fechada. Tirando essa outra, ela passou a ter uma cadeia carbônica aberta. Então, foram necessárias retirar duas ligações dos ciclos para que esse composto transformasse em uma cadeia carbônica aberta. Logo, eu tenho aí um biciclo. Uma vez identificado o biciclo, nós vamos identificar as cabeças de ponte. As cabeças de ponte são os carbonos comuns aos ciclos. Eu devo, então, identificar o substituinte, no caso aqui é o substituinte etil. E para concluir a regra, eu devo numerar o biciclo, dando preferência ao ciclo maior, iniciando na cabeça de ponte mais próxima do substituinte. Como o ciclo maior não tem substituinte, eu vou iniciar a partir da cabeça de ponte, de modo que inicia-se na cabeça de ponte do ciclo maior. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que eu tenho um substituinte no carbono 7. E se eu inicio a partir deste outro carbono, que é uma outra cabeça de ponte? A numeração ficaria assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observe que o meu substituinte caiu na posição 8. Como eu devo obedecer a menor numeração possível, eu vou desprezar esta numeração em cor branca, uma vez que em cor preta eu tenho substituinte do carbono 7, e em cor branca eu tenho substituinte da posição de número 8. Logo, despreza a cor branca. Eu tenho, então, a localização do substituinte, eu posso agora dar nome a esse composto. Ler-se assim, que no carbono de número 7, eu tenho um substituinte etil. Eu tenho aqui um biciclo, então eu informo que é um biciclo. E dentro do colchete eu informo as quantidades de carbonos existentes no ciclo, sem contar os carbonos das cabeças de ponte. No ciclo maior eu tenho 4 carbonos, e no ciclo menor eu tenho 2 carbonos. E entre as cabeças de ponte não existe carbono, eu tenho 0 carbono. Como minha cadeia principal tem 8 carbonos, prefixo O. Como ela é uma cadeia carbônica saturada, infixo AN. Trata-se de hidrocarboneto, terminação O. Nome desse composto: 7-etil, biciclo, 4,2,0 octano. Vamos então verificar esse outro composto. Vamos ver inicialmente se ele é um biciclo. Eu vou retirar duas ligações. Tirei uma, continuou fechada. Continua o ciclo. Tirei a segunda, ele passou a ter um composto de cadeia carbônica aberta. Daí, nós podemos concluir que esse composto é um biciclo. A primeira providência é identificar a cadeia principal. E nesta cadeia principal, nós temos as cabeças de ponte, que são carbonos comuns aos dois ciclos. Eu devo, então, identificar os substituintes. Eu tenho o metil e eu tenho aqui o etil. Então, eu tenho 2 substituintes. Devo, então, numerar o biciclo, dando preferência ao ciclo maior, iniciando na cabeça de ponte mais próxima do substituinte. Então, eu tenho aqui esta numeração 1. 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui substituinte na posição 7 e na posição 8. Mas se eu tivesse iniciado a partir desta cabeça de ponte,
Seria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os meus substituintes caíram nas posições 8 e 9. Como 7 e 8 é menor do que 8 e 9, eu sou obrigado a numerar de acordo com que os substituintes recebam a menor numeração possível. Logo, temos aí um total de 10 carbonos no ciclo. Vamos então dar nome a esse composto. Ler-se que no carbono 7 eu tenho o substituinte etil e no carbono 8 eu tenho o substituinte metil. É um biciclo e eu tenho nesse biciclo essas quantidades de carbono sem contar os carbonos das cabeças de ponte. No ciclo maior eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. No ciclo menor eu tenho 1, 2, 3 carbonos. E entre as cabeças de pontes, eu tenho um único carbono. Daí ler-se 1. Como a cadeia principal tem 10 carbonos, prefixo DEC. É saturada em fixo AN. É um hidrocarboneto terminação O. Nome desse biciclo: 7-etil, 8-metil biciclo, 4,3,1 decano. Vamos então analisar esta outra estrutura que é um cubo. Esse é o cubano. Vamos então verificar quantos ciclos estão presentes. E como verificar? Retirando ligações entre os ciclos. Eu tiro a primeira ligação, o composto ainda continua fechado. Tiro a segunda, continua fechado. Tiro a terceira, continua fechado. Tiro a quarta, continua fechado. Tiro a quinta, um pentaciclo. Vamos, então, produzir um bicíclico a partir desse pentaciclo. Eu vou colocar, então, nesse pentaciclo, duas ligações. Observe que agora eu tenho dois ciclos. Então, neste pentaciclo, vamos começar a iniciar a numeração por esse biciclo. Nós devemos identificar as cabeças de ponte. Devo identificar os substituintes. Nessa estrutura não existe substituintes. E nós devemos, então, numerar a partir da cabeça de ponte, dando preferência ao ciclo maior. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. No menor, eu tenho 4. Então, vamos ler assim. Eu tenho um total de carbono 7, carbono 8. 8 carbonos é o número de carbonos total. Então, eu tenho óxido. Como esse óxido é saturado, escreve-se o prefixo AN. Como é um hidrocarboneto, terminação O. É que trata-se de um pentacíclico. Então, escrevo pentacíclico. Dentro do colchete, eu vou informar as quantidades de carbonos existentes, iniciando sempre do ciclo maior, sem considerar as cabeças de ponte. Ciclo maior eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, existem 4 carbonos no ciclo maior. No ciclo menor, não conta as cabeças de ponte. Eu tenho 1, 2. E entre as cabeças de ponte, eu não tenho carbono, então eu tenho 0. Vamos voltar à nossa imagem inicial por etapas. Se eu devolvo esta ligação, observe que eu passo a ter outra cabeça de ponte entre os carbonos 2 e 5. Mas não existe carbono entre esses dois carbonos. Então, escreve 0. E para informar que as cabeças de ponte está entre o carbono 2 e 5, eu escrevo como expoente 2,5. Eu vou então verificar esta outra cabeça de ponte ligando esses dois carbonos. Essa cabeça de ponte está entre os carbonos 4 e 7, mas eu não tenho carbono entre eles. Então, escreve 0, 4,7. E nesta outra cabeça de ponte, que liga os carbonos 8 e 3, eu tenho 0 carbono. Então, 0 elevado a 3,8. Este é o nome deste pentacíclico.
Espero que vocês tenham compreendido e desejo a vocês bons estudos. E não se esqueça de clicar no sininho, que é para ser avisado de um novo vídeo. Bons estudos e até o próximo vídeo.